Você já cruzou com aquela pessoa que parece ler sua alma em 3 segundos? Que sabe exatamente o que você está sentindo antes mesmo de abrir a boca? Que percebe a mentira, o medo, a inveja ou a intenção escondida atrás do sorriso mais educado? E você, ali, tentando esconder algo que já foi descoberto. É frustrante, não é? Mas e se você pudesse fazer o mesmo? E se existisse uma sabedoria milenar, guardada há mais de 3.000 anos, capaz de transformar você em alguém que lê pessoas como quem lê um livro aberto? Pois bem, essa sabedoria existe, e ela vem do povo que sobreviveu a tudo. Perseguições, exílios, tentativas de apagamento. Um povo que precisou aprender a discernir rapidamente quem era amigo e quem era inimigo, porque a sobrevivência dependia disso. Esse conhecimento não é mágico, não é sobrenatural, é observação, é prática, é atenção ao que a maioria das pessoas ignora. E hoje, você vai aprender exatamente como aplicar isso na sua vida, no Brasil de hoje, nas suas relações de trabalho, família, amizade. Você vai aprender a ler pessoas tão rápido que vai parecer ilegal. Vamos começar com uma história real que aconteceu em São Paulo, no bairro de Pinheiros, em março de 2023. Gabriel, um analista de sistemas de 34 anos, estava prestes a fechar uma sociedade com um colega da faculdade. O negócio era promissor, uma startup de tecnologia educacional. Nos últimos 4 meses, os dois vinham conversando, planejando, dividindo tarefas. O sócio em potencial, vamos chamá-lo de Ricardo, era carismático, falava bem, tinha contatos. Gabriel estava empolgado. Até que ele levou Ricardo para conhecer seu tio, um senhor de 68 anos chamado Isaac, judeu praticante, que trabalhou a vida toda como psicólogo clínico. A conversa foi tranquila, café, bolo, planos para o futuro. Ricardo saiu. Gabriel sorriu para o tio e disse: "E aí, o que achou?" Isaac esperou 3 segundos e respondeu: "Não entre nesse negócio." Gabriel ficou pasmo. Mas por quê? Ele foi super educado, mostrou interesse, falou das ideias dele. Isaac olhou para o sobrinho e disse algo que mudou a vida de Gabriel. Ele tocou o pescoço 7 vezes durante a conversa. Toda vez que você perguntava sobre dinheiro, ele desviava o olhar para a esquerda. E quando falou do compromisso dele com o projeto, ele cruzou os braços e começou a balançar a perna. "Esse homem está mentindo, Gabriel. Ou está em dúvida, ou está te usando. Não sei qual dos dois, mas eu sei que ele não está sendo honesto." Gabriel não acreditou. Mas Isaac insistiu. "Faz um teste. Pede para ele colocar dinheiro no negócio antes de você colocar. Vê a reação dele." Gabriel fez. Ricardo sumiu em 48 horas. Nunca mais respondeu mensagens. 3 meses depois, Gabriel descobriu que Ricardo estava tentando fechar a mesma sociedade com outras 2 pessoas ao mesmo tempo. O tio salvou Gabriel de um desastre financeiro. Como? Através de um princípio judaico chamado Binah, que significa compreensão profunda, discernimento. Não é só inteligência. É a capacidade de analisar, de entrar nos detalhes, de perceber o que está escondido. E a sabedoria judaica ensina que Binah não vem só da mente, vem da observação atenta do corpo, das palavras não ditas, dos sinais que o outro emite sem perceber. Agora vamos pausar a história e ir direto para a prática. Você quer aprender a fazer o que o tio Isaac fez? Então, preste atenção. A primeira coisa que você precisa entender é que as pessoas mentem com a boca, mas o corpo sempre conta a verdade. Sempre. Estudos modernos confirmam o que os sábios judeus já sabiam há milênios. De 70% a 90% da comunicação humana é não verbal. Isso significa que você está prestando atenção na parte errada da conversa. Você escuta as palavras, mas ignora os gestos, a postura, a respiração, o olhar. E é justamente aí que mora a verdade. No Talmud, um dos textos sagrados judaicos, existe um ensinamento que diz: "Olhe para os pés de um homem quando ele falar. Se ele se afastar enquanto te abraça, desconfie. Se ele se aproximar enquanto te critica, ele quer algo de você." Esse princípio se chama Shoshma, que significa sabedoria prática, a capacidade de aplicar conhecimento na vida real. E aqui está o segredo. Você não precisa ser rabino, não precisa ser judeu. Você só precisa observar.
Então, vamos começar com 3 sinais corporais que revelam mentira, medo ou manipulação em menos de 10 segundos. Primeiro sinal: tocar o pescoço ou a boca. Esse é um comportamento pacificador. A pessoa está tentando se acalmar porque está mentindo ou escondendo algo. Quando você faz uma pergunta incômoda e a pessoa imediatamente leva a mão ao pescoço, à boca ou à orelha, o corpo dela está dizendo: estou desconfortável com essa pergunta. Não significa necessariamente que ela está mentindo, mas significa que há algo ali que ela não quer revelar. E você precisa investigar. Como? Faça a mesma pergunta de outra forma. Se a pessoa repetir o gesto, você tem uma pista clara. Segundo sinal: cruzar os braços durante a conversa. Muita gente acha que cruzar os braços é só uma posição confortável. Pode até ser, mas na maioria das vezes é um sinal de defesa, de fechamento. A pessoa está dizendo sem palavras: não concordo com você, ou não estou confortável aqui. Se você está tentando convencer alguém de algo e a pessoa cruza os braços, pare. Mude de estratégia. Faça uma pergunta aberta. Pergunte o que ela pensa. Crie espaço para ela falar. Porque naquele momento, você perdeu a atenção dela. Terceiro sinal: desviar o olhar para a esquerda. Existem estudos sobre movimentos oculares que mostram que, quando uma pessoa está inventando algo, ela tende a olhar para a esquerda. Quando ela está lembrando de algo real, ela olha para a direita. Isso não é uma regra absoluta, mas é um padrão. Então, quando você perguntar algo importante e a pessoa olhar para a esquerda antes de responder, desconfie. Ela pode estar construindo uma história na hora e não relembrando um fato. Agora vem a parte mais poderosa. Como usar isso sem parecer um psicopata analisando todo mundo? A resposta está em outro princípio judaico: o silêncio estratégico. No judaísmo, existe um conceito chamado Shmirat Halashon, que significa guardar a língua, ou seja, falar menos e observar mais. A maioria das pessoas está tão ocupada pensando no que vai falar que não presta atenção no que o outro está dizendo ou mostrando. Se você quer ler pessoas rapidamente, pratique o seguinte: nas próximas 72 horas, em todas as conversas que você tiver, fale 30% menos e observe 70% mais. Veja os gestos, a postura, a respiração, o tom de voz. Você vai se surpreender com a quantidade de informação que estava passando despercebida. Agora, a pergunta que não quer calar: e se você estiver errado? E se a pessoa tocou o pescoço porque estava com coceira, cruzou os braços porque estava com frio, desviou o olhar porque estava pensando? É uma possibilidade. Por isso, a sabedoria judaica não se baseia em um único sinal. Ela se baseia em padrões. Você observa, anota mentalmente, espera. Se o comportamento se repetir em contextos parecidos, você tem um padrão. E padrões não mentem. Vamos voltar para a história de Gabriel. Depois do episódio com Ricardo, Gabriel começou a aplicar o que o tio ensinou. Ele começou a observar colegas de trabalho, amigos, até familiares, e descobriu coisas impressionantes. Ele percebeu que seu chefe, toda vez que falava sobre promoções, olhava para baixo. Não olhava nos olhos de ninguém. Gabriel desconfiou. 3 meses depois, descobriu que a empresa estava em crise financeira e não ia ter promoção nenhuma. Ele começou a procurar outro emprego antes de todo mundo e saiu ileso da demissão em massa, que aconteceu 6 meses depois. Ele percebeu que uma amiga, toda vez que falava do namorado, forçava um sorriso e depois suspirava. Gabriel perguntou se estava tudo bem. Ela desabou. O relacionamento estava horrível, mas ela tinha vergonha de admitir. Gabriel a ajudou. 2 meses depois, ela terminou o namoro e agradeceu Gabriel por ter percebido o que ela mesma estava negando. Esse é o poder de ler pessoas. Não é para julgar, não é para manipular. É para proteger, para ajudar, para tomar decisões melhores. E isso nos leva ao segundo grande princípio judaico, o discernimento compassivo. No judaísmo, existe o conceito de dat, que significa conhecimento aplicado. Não adianta saber ler pessoas se você não souber o que fazer com essa informação. Você pode usar para o bem ou para o mal. E a sabedoria judaica é clara: use para o bem. Use para proteger sua família,
para evitar relações tóxicas, para ajudar quem precisa. Agora vamos para a parte que todo mundo quer saber. Como ler intenções ocultas? Como saber se alguém está com inveja de você, se alguém está te sabotando, se alguém está mentindo sobre gostar de você? Aqui entra um princípio que poucos conhecem. A técnica dos 3 fardos. Todo ser humano carrega 3 fardos. O fardo visível, que é o problema que ele mostra para todo mundo. O fardo ancestral, que são as feridas e padrões que ele herdou da família. E o fardo oculto, que é o segredo que ele nunca conta. O medo profundo, o desejo frustrado. Quando você aprende a identificar os 3 fardos de uma pessoa, você a compreende por completo. E aí, ela não consegue mais te enganar. Vou dar um exemplo prático. Maria, uma professora de 42 anos do Rio de Janeiro, estava tendo problemas com uma colega de trabalho. Essa colega, vamos chamá-la de Juliana, era sempre educada, sempre sorria. Mas Maria sentia algo errado. Não conseguia explicar. Foi conversar com um rabino amigo da família, que lhe ensinou a técnica dos 3 fardos. Maria começou a observar. Fardo visível. Juliana reclamava o tempo todo de estar cansada, de ter muito trabalho. Fardo ancestral. Juliana mencionava várias vezes que na família dela, ninguém valorizava o esforço dela, que ela sempre foi preterida. Fardo oculto. Maria percebeu que toda vez que outra professora recebia elogio na frente de Juliana, ela ficava em silêncio e desviava o olhar. Maria entendeu. Juliana estava com inveja, e o fardo oculto era que ela não se sentia reconhecida e projetava isso em todo mundo ao redor. O que Maria fez? Simples. Começou a elogiar Juliana publicamente, mas de forma sincera. Começou a perguntar a opinião dela sobre projetos, a dar espaço para ela brilhar. Em 3 semanas, Juliana mudou completamente. A inveja sumiu, a tensão acabou. Maria não confrontou, não brigou, não acusou. Ela leu os fardos, entendeu a dor e agiu com compaixão. Isso é sabedoria judaica pura. Entender o ser humano para além da superfície. Agora, vamos para um exercício prático que você pode fazer agora, neste exato momento. Pegue papel e caneta. Pense em 3 pessoas importantes na sua vida. Um familiar, um colega de trabalho e um amigo. Para cada uma dessas pessoas, responda: qual é o fardo visível delas? O que elas reclamam? O que elas mostram que está difícil? Qual é o fardo ancestral? O que elas falam sobre a infância, sobre a família, sobre o passado? E qual é o fardo oculto? O que elas nunca falam, mas que você percebe nos gestos, no silêncio, nas reações. Faça isso com honestidade. E depois observe. Você vai começar a entender essas pessoas de um jeito que nunca entendeu antes. E quando você entende, você não julga. Você age com sabedoria. Esse exercício vem de um ritual judaico chamado Cheshbon Hanefesh, que significa balanço da alma. É um momento de reflexão profunda sobre si mesmo e sobre os outros. E a ideia é simples. Você não pode ajudar ninguém se não compreender a dor dessa pessoa. E você não pode se proteger de alguém se não entender as intenções dela. Então faça esse exercício. E nos comentários conte qual foi a pessoa que você escolheu e o que você descobriu sobre ela. Não precisa dar nomes, mas compartilhe o aprendizado. Esse é um espaço de comunhão, de crescimento coletivo. Agora vamos para um dos segredos mais guardados da sabedoria judaica: a leitura de microexpressões. Você já ouviu falar disso? Microexpressões são movimentos faciais que duram menos de meio segundo e revelam emoções verdadeiras, mesmo quando a pessoa está tentando esconder. Elas acontecem antes que a pessoa consiga controlar o rosto. E elas não mentem. Nunca. Paul Ekman, um psicólogo americano, passou décadas estudando microexpressões e confirmou o que os sábios judeus já ensinavam. O rosto é o espelho da alma. E você pode aprender a ler esse espelho. Existem 7 emoções universais que aparecem no rosto de qualquer ser humano, de qualquer cultura: alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa, desgosto e desprezo. E cada uma delas tem uma microexpressão específica. Vou te ensinar as 3 mais importantes para você começar a praticar hoje. Primeira, desgosto.
Quando uma pessoa sente desgosto, o lábio superior sobe levemente, o nariz enruga um pouco e os olhos se estreitam. Isso dura uma fração de segundo. Se você está falando com alguém e percebe essa microexpressão, significa que a pessoa está rejeitando o que você disse. Ela pode até concordar com palavras, mas o corpo está dizendo, não gosto disso. E você precisa mudar de abordagem. Segunda, desprezo. Essa é perigosa. Desprezo aparece quando um lado da boca se levanta, formando um meio sorriso assimétrico. É sutil, mas mortal. Quando uma pessoa sente desprezo por você, ela te vê como inferior. E desprezo é o veneno de qualquer relacionamento. Se você perceber essa microexpressão em alguém próximo, é sinal de que há algo profundo que precisa ser resolvido. Ou você se afasta, ou você confronta. Mas não ignore. Terceira, medo. Medo aparece com os olhos arregalados, sobrancelhas erguidas e lábios tensos. Se você está em uma negociação e a outra pessoa mostra medo, você tem poder. Ela está insegura. Ela precisa de algo que você tem. Mas cuidado, use esse poder com ética. No judaísmo, existe o conceito de Onaat Devarim, que significa não causar sofrimento com palavras. Então, se você percebe medo em alguém, não abuse. Ajude, tranquilize, construa confiança. Isso vai te dar mais respeito do que qualquer manipulação. Agora, um segundo exercício prático. Nas próximas 72 horas, em todas as conversas que você tiver, observe o rosto da pessoa. Não fique encarando como um louco, mas observe. Preste atenção nos primeiros 3 segundos de reação depois que você fala algo. É ali que as microexpressões aparecem. E anote mentalmente. A pessoa mostrou alguma das 3 emoções que eu te ensinei? Se sim, qual foi? E o que eu disse que provocou essa reação? Faça isso durante 3 dias. E depois volte aqui nos comentários e conte. O que você descobriu? Qual foi a microexpressão que você mais percebeu? Esse é um desafio de ação. Não é só para assistir e esquecer. É para fazer e transformar. Vamos agora para um ponto que muita gente esquece. E você? Como você está sendo lido pelos outros? Porque, olha, se você está aprendendo a ler pessoas, saiba que existem outras pessoas lendo você. E se você não tiver controle sobre seus próprios sinais, você está vulnerável. No judaísmo existe um princípio chamado Shmira Atzmit, que significa autoproteção. E a autoproteção começa com o autoconhecimento. Você precisa saber quais são os seus sinais de estresse, de mentira, de insegurança. E você precisa aprender a controlá-los. Aqui está um teste simples. Peça para um amigo te fazer 3 perguntas. Uma pergunta verdadeira que você vai responder com sinceridade. Uma pergunta mentirosa que você vai responder mentindo de propósito. E uma pergunta desconfortável que você vai responder, mas com resistência. Grave as 3 respostas no celular. Depois assista. Veja o que você faz com as mãos, com o rosto, com os olhos, com a postura. Você vai se surpreender. Você vai perceber que quando mente você desvia o olhar, ou toca o rosto, ou cruza os braços, e aí você começa a treinar para não fazer isso. Por quê? Porque controlar seus sinais não é mentir melhor. É se proteger de quem quer te manipular. É ter autoridade sobre sua própria comunicação. Vamos agora para uma história que aconteceu em Belo Horizonte, em agosto de 2024. Renato, um empresário de 49 anos, estava em uma reunião importante com um investidor. O investidor era experiente, frio, difícil de impressionar. Renato apresentou o projeto, mostrou números, falou com entusiasmo. No final, o investidor olhou para ele e disse: "Você está nervoso?" Renato negou. "Não, estou tranquilo." O investidor sorriu e disse: "Você tocou o rosto 14 vezes nos últimos 10 minutos. Você está inseguro com alguma coisa? Qual é a parte do projeto que você não tem certeza?" Renato ficou em silêncio. O investidor estava certo. Havia uma parte do plano financeiro que Renato não tinha certeza se ia funcionar. Ele tinha medo de falar, mas o investidor já tinha lido. Renato respirou fundo e decidiu ser honesto. Ele contou a insegurança. E sabe o que aconteceu? O investidor investiu. Por quê? Porque honestidade, mesmo quando acompanhada de insegurança,
gera mais confiança do que uma fachada perfeita. E o investidor percebeu que Renato tinha autocrítica, que ele sabia onde estava o risco. Isso é sabedoria judaica. Admitir a dúvida, mostrar a vulnerabilidade, mas com dignidade. Agora vamos falar de um tema delicado, mas essencial. Como identificar manipuladores? Porque existem pessoas que usam a leitura corporal para te manipular, para te controlar, para te fazer sentir inferior. E você precisa se proteger. No judaísmo, existe um conceito chamado Pikuat Nefesh, que significa salvar uma vida. E isso inclui salvar a sua própria vida emocional, psicológica, espiritual. Então aqui estão os 3 sinais de que alguém está te manipulando. Primeiro sinal: a pessoa te faz sentir culpado o tempo todo. Ela distorce suas palavras, ela vira vítima quando você questiona algo, ela faz você sentir que está sempre errado. E quando você olha para o corpo dela, você percebe que ela está calma, controlada, enquanto você está agitado, nervoso. Isso é manipulação emocional, e você precisa se afastar. Segundo sinal: a pessoa invade seu espaço pessoal de forma sutil. Ela se aproxima demais. Ela toca você sem permissão. Ela te olha de forma intensa, quase intimidadora. Isso é uma técnica de dominância. Ela está testando seus limites, vendo até onde você aceita ser invadido. E se você não impõe limites, ela vai avançar cada vez mais. Terceiro sinal: a pessoa espelha você de forma exagerada. Espelhamento é uma técnica de comunicação onde você imita sutilmente os gestos da outra pessoa para criar conexão. É algo natural, inconsciente. Mas quando é feito de forma exagerada e consciente, é manipulação. Se alguém copia cada gesto seu, cada palavra, cada postura, desconfie. Essa pessoa está tentando ganhar sua confiança rapidamente, e isso geralmente não é por motivos sinceros. O que fazer quando você identifica um manipulador? A sabedoria judaica ensina: distância respeitosa. Você não precisa brigar, não precisa confrontar, não precisa explicar. Você só precisa se afastar. E se não puder se afastar completamente, porque é um colega de trabalho ou um familiar, você cria barreiras emocionais. Você responde com educação, mas sem envolvimento. Você observa, mas não reage. E aos poucos, a pessoa perde o poder sobre você. Vamos agora para um dos conceitos mais profundos da sabedoria judaica: a leitura de almas. No judaísmo, acredita-se que cada pessoa tem uma neshama, uma alma que carrega uma missão única no mundo. E quando você olha para uma pessoa, você pode escolher ver apenas a superfície, ou pode escolher ver a alma. E ver a alma significa perceber os dons, os talentos, os propósitos escondidos por trás das inseguranças, dos medos, das máscaras. Isso não é ingenuidade, é sabedoria. Porque quando você enxerga a alma de alguém, você consegue despertar o melhor dessa pessoa. E isso transforma relacionamentos. Deixa eu te contar uma última história. Rafael, um advogado de 38 anos de Curitiba, tinha um estagiário que estava sempre atrasado, desorganizado, desinteressado. Rafael estava prestes a demitir o garoto, mas antes, ele decidiu aplicar a técnica dos 3 fardos. Ele chamou o estagiário para uma conversa e perguntou: "O que está acontecendo com você?" O garoto hesitou, mas acabou contando. Fardo visível. Ele estava cansado porque trabalhava de dia e estudava de noite. Fardo ancestral. Na família dele ninguém tinha feito faculdade e havia uma pressão enorme para ele não decepcionar. Fardo oculto. Ele tinha medo de não ser bom o suficiente, então preferia não se esforçar para não ter que lidar com a possibilidade de falhar. Rafael entendeu e, em vez de demitir, ele fez algo diferente. Ele deu responsabilidade ao garoto. Ele disse: "Eu vou te dar um projeto importante e eu confio que você vai fazer bem feito. Mas se você não conseguir, eu vou te ajudar. Não vou te julgar, vou te ensinar." Sabe o que aconteceu? O garoto se transformou. Em 3 meses ele virou o melhor estagiário do escritório, porque alguém enxergou além da superfície. Alguém leu a alma dele. Agora, o exercício final. Escolha uma pessoa na sua vida que você julga,
que você não gosta, que você acha difícil. Pode ser um colega, um familiar, um vizinho. E faça o seguinte: nos próximos 7 dias, observe essa pessoa com os olhos da compaixão. Não para concordar com ela, não para aceitar tudo, mas para entender. Aplique a técnica dos 3 fardos. Pergunte a si mesmo: qual é a dor que essa pessoa carrega? Qual é o medo escondido? Qual é a alma que está sufocada por trás da armadura? E depois de 7 dias, volte aqui e conte: o que mudou na forma como você vê essa pessoa? Esse é um desafio de transformação. E eu garanto, se você fizer isso com sinceridade, você vai mudar. Não só a forma como vê os outros, mas a forma como vê a si mesmo. Porque no final, a sabedoria judaica não é sobre se tornar um leitor de mentes frio e calculista. É sobre se tornar um ser humano mais compassivo, mais consciente, mais protegido. É sobre saber quando se aproximar e quando se afastar. É sobre usar o conhecimento para construir, não para destruir. E isso, meu amigo, é o que separa a sabedoria da esperteza. A esperteza te dá vantagem momentânea. A sabedoria te dá uma vida inteira de relações verdadeiras, de decisões acertadas, de paz interior. Então, vamos recapitular tudo o que você aprendeu hoje. Primeiro, o corpo sempre conta a verdade, mesmo quando a boca mente. Aprenda a observar gestos pacificadores, posturas defensivas, desvios de olhar. Segundo, use a técnica dos 3 fardos para entender as pessoas profundamente, o visível, o ancestral e o oculto. Terceiro, pratique o silêncio estratégico, fale menos e observe mais. Quarto, leia microexpressões para captar emoções verdadeiras em frações de segundo. Quinto, proteja-se de manipuladores identificando sinais de culpa forçada, invasão de espaço e espelhamento exagerado. Sexto, controle seus próprios sinais corporais para não ser lido de forma prejudicial. Sétimo, enxergue a alma das pessoas, não apenas a superfície, e desperte o melhor nelas. E agora, o mais importante, ação. Porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Então eu quero que você faça 3 coisas nas próximas 72 horas. Primeira, pratique a observação silenciosa em todas as conversas que você tiver. Segunda, faça o exercício dos 3 fardos com 3 pessoas da sua vida. Terceira, observe suas próprias microexpressões e sinais corporais, gravando uma conversa sua. E depois, volte aqui e compartilhe o que você descobriu. Conte nos comentários qual foi o sinal corporal que mais te surpreendeu em alguém. Conte qual fardo oculto você identificou. Conte qual microexpressão você percebeu pela primeira vez. Porque esse não é um vídeo para assistir e esquecer. Esse é um vídeo para transformar sua vida. E a transformação começa agora. A sabedoria judaica ensina que cada geração precisa transmitir o conhecimento para a próxima. E você agora faz parte dessa corrente. Você recebeu um conhecimento que pode mudar a forma como você se relaciona, como você protege sua energia, como você escolhe as pessoas ao seu redor. Não guarde isso para você. Compartilhe com quem você ama. Ensine seus filhos a observar, a discernir, a proteger-se. Ensine seus amigos a ler além das palavras. Porque em um mundo onde a mentira e a manipulação estão em todo lugar, a habilidade de ler pessoas rapidamente não é só uma vantagem, é uma necessidade. É sobrevivência. E você agora tem essa ferramenta. Antes de terminar, quero te contar um último ensinamento. No Talmud está escrito: quem é sábio? Aquele que aprende com todas as pessoas. Isso significa que cada pessoa que cruza seu caminho tem algo a te ensinar. Até aquela pessoa difícil, até aquele colega chato, até aquele familiar complicado. Se você olhar com atenção, se você aplicar o que aprendeu hoje, você vai descobrir lições em todos os lugares. E aos poucos, você vai se tornar não apenas alguém que lê pessoas rapidamente, mas alguém que compreende a humanidade de forma profunda. E isso, meu amigo, é um dom raro. Então agora eu te pergunto, qual segredo judaico que você aprendeu hoje você vai aplicar essa semana? Vai ser a técnica dos 3 fardos? Vai ser a observação de microexpressões? Vai ser o silêncio estratégico? Escolha um e comprometa-se.
E depois volte aqui e conte como foi. Porque essa comunidade não é só de espectadores, é de praticantes. É de pessoas que querem mudar, que querem crescer, que querem se proteger e proteger quem amam. E você faz parte disso agora. E se você chegou até aqui, eu sei que você é alguém sério, alguém comprometido com o próprio crescimento. Então eu vou te dar um último presente. Nos próximos 7 dias, toda noite antes de dormir, faça 1 minuto de silêncio. Apenas 1 minuto. E nesse minuto, revise as conversas que você teve no dia. Quem falou com você? O que o corpo dessa pessoa estava dizendo? Qual fardo você percebeu? O que você aprendeu? Esse ritual se chama Sheshibon Yomi, que significa balanço diário. E ele vai te tornar em poucas semanas alguém excepcionalmente perceptivo. Alguém que nunca mais será enganado. Alguém que nunca mais ignorará os sinais. Alguém que vive com os olhos abertos. Então é isso. Você agora tem a sabedoria milenar de um povo que sobreviveu a tudo. Use com responsabilidade. Use com compaixão. Use com sabedoria. E lembre-se, ler pessoas não é sobre poder. É sobre proteção. É sobre construir relações verdadeiras. É sobre viver com discernimento. E isso no mundo de hoje é revolucionário. Então vá, pratique, transforme. E nos vemos no próximo vídeo, onde vamos aprofundar ainda mais esses segredos. Mas antes não esqueça, comente qual ação você vai tomar hoje. Esse é o seu compromisso. Esse é o começo da sua transformação.